Olá, boa noite. Como combinado, nós estamos aqui para poder trabalhar a parte de direito das sucessões e direito de família e nós vamos estabelecer o que seria a análise de algumas questões que têm caído em concursos públicos e também fazer o estudo de determinados temas que foram requeridos ao longo da semana. Eu espero que vocês estejam em posse do Código Civil de vocês para que vocês possam fazer um melhor acompanhamento. Eu selecionei algumas questões que já haviam caído nos concursos públicos finais do ano, no final do ano passado, e outras que caíram. Oi Gabi, a minha irmã aí, prestigiando, que prazer. Kelly, Carol, a Ocileuda, Geise. Então, eu selecionei algumas questões. Como eu falei para vocês, eu fiz aquele grupo que vocês, se quiserem, podem entrar, que está lá na bio do Instagram. E essas questões eu vou colocar disponível para vocês, bem como o material atualizado, que nós temos uma parceria que ela pôde fornecer para nós. Pode deixar, Jonathan, vamos falar assim de inventário. É inclusive algo que muita gente vem solicitando, que é essa parte do inventário. E aí nós vamos trabalhar com certeza. E as questões eu vou disponibilizar lá no grupo. Oi Natália, que felicidade, que prazer. E então nós vamos resolvendo essas questões e vamos analisando essas temáticas. Inclusive, algo também que foi bem requerido ao longo da semana foi... Oi Bruna, que prazer. Foi a questão da Natália, claro. Foi a questão do regime de bens, do casamento, que muita gente tem dúvida, a questão do regime de bens, e também em relação à sucessão desse companheiro, que também é algo que permeia muita dúvida. E creiam que no início desse ano já caiu uma questão relacionando essa parte aí que seria do companheiro em relação à sucessão. E essa questão aqui, salvo engano, foi da CESP, que é uma questão bem interessante para que nós possamos discutir. E aí, já iniciando desse ponto, que seria a questão de como é que fica o caso do companheiro e do cônjuge. Desculpa, não foi 2020, foi... Oi Suelen, oi Delci, que prazer. É a questão lá do companheiro, caiu aqui na banca da Quadrix, que foi para assistente jurídico do Acre, tá? Do Conselho Regional de Odontologia, e ela já veio em 2019, tá? Tá, nós vamos aguardar você, Jonathan. Então, o que acontece, essa questão aqui, ela inclusive, foi o que eu falei ainda há pouco, ela levanta uma discussão, e essa discussão ela já vem de algum tempo em relação à sucessão desse companheiro, tá? E aí nós tivemos um julgado de repercussão geral, e que esse julgado de repercussão geral,
ele trouxe essa ideia para nós, tá? Observa que aqui nessa questão da quadrix do Acre, ele traz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal fixou em repercussão geral o entendimento de que é inconstitucional desequiparar para fins sucessórios os cônjuges e os companheiros, tá? Que seria inconstitucional desequiparar. Então ele quis te confundir, por quê? Porque a discussão, ela é em relação... Oi, a minha amiga Scooby aqui, né? Mônica, que prazer. Alex, prazer. Janaira. Então, aqui a questão, ela vai trabalhando, que ele diz que é inconstitucional desequiparar. Na verdade, a inconstitucionalidade, ela permeia justamente... Olha o William, rapaz. Justamente porque ele quer... Oh, meu amor, amor da minha vida, te amo. Ele quer trazer a equiparação entre o cônjuge e o companheiro. E aí nós tivemos um julgado em 2017 de repercussão geral, e esse julgado aqui equiparou o que seria exatamente, você já vai levar uma falta que já chegou atrasado. E ele trouxe aqui essa ideia porque o cônjuge e o companheiro, eles eram estabelecidos em dois polos distintos. Só para se ter uma ideia de como ocorria anteriormente, eu tinha o cônjuge que ele estava aqui no 1829 e eu tenho o companheiro que está aqui no 1700, no 1789, mentira, no 1890. E aí, o que acontece? Quando tu observas esses dois extremos aqui, só vieram por causa da presença, né? Tá certo. Quando nós observamos esses dois pontos aqui, tu observas que o cônjuge, ele não competia com os parentes colaterais. E aí os parentes colaterais, ele vai estabelecer uma escala, que seria justamente a proximidade em relação à questão do parentesco. Não sei se vocês estão lembrados em relação ao parentesco. Os colaterais eu tenho a partir do 2º grau e o parentesco ele vai até o 4º, certo? Então tu podes observar o seguinte: eu tenho parentesco que ele vai buscar para mim em relação a esses parentes o que está estabelecido. Peraí que eu vou pegar aqui um pincel para a gente anotar. Em relação aos cônjuges, tá? Tu observas o seguinte: eu tenho aqui o que seria o cônjuge, ele tá aqui no 1829, tá? O companheiro, ele vai estabelecer para mim pelo artigo 1790, certo? Só que aí, antes de nós adentrarmos de fato nessa análise, tu vais lembrar do seguinte: eu tenho aqui a questão dos colaterais, tá? Os colaterais aqui, eles seriam do 2º grau em diante.
Tá? Quais são os parentes que seriam no segundo grau na linha colateral? E aqui eu tenho os irmãos. Em terceiro grau, na linha colateral, eu vou ter, em terceiro grau aqui na linha colateral, eu vou ter o que seria o tio e o sobrinho. Tá? Agora, o tio e o sobrinho aqui no terceiro grau na colateral, certo? Agora, no quarto grau, na linha colateral, eu tenho o tio avô e o sobrinho neto. Esses daqui são os parentes na linha colateral, certo? Mas esses daqui são os únicos parentes que eu tenho na linha colateral. Ah, mas eu não tenho parente aqui que seria primeiro grau na linha colateral? Não tenho, tá? Não tenho esse parente que seria em primeiro grau na linha colateral. Porque eu tenho que subir até um parente comum e descer para poder encontrar. Então, eu não teria o que seria esse parente aqui. Então, a contagem dos parentes na linha colateral, eu começo do segundo grau, certo? O único parente que eu teria em segundo grau seriam em primeiro grau, seriam pais e filhos. E em primeiro grau, eu tenho na linha reta. Então, só os parentes em primeiro grau. Agora, tu observas o seguinte, eu começo a contagem aqui. Só que essa questão, tá, dos colaterais, ele passa a uma discussão bem maior do que se pode imaginar. Por quê? Vê bem o seguinte, eu tenho esses dois artigos aqui, que é o 1829 e o 1790. Nesses dois artigos aqui, o que ele vai estabelecer aqui? Eu teria a buscar o que seria a equiparação dele, certo? Ou seja, eu tenho descendente e o descendente ele vai concorrer com o cônjuge caso o cônjuge ele esteja no que seria na comunhão parcial de bens e tenham bens particulares. Ah, eu não tenho bens particulares. Então, vai ficar pela regra que seria em relação à comunhão universal, tá? Só para tu teres uma ideia. E aí nós vamos voltar para a questão lá da quadríplice, tá? Eu tenho aqui o regime que é da comunhão parcial de bens, tá? Esse é o regime da comunhão parcial de bens. E aqui eu tenho bens particulares, que seriam esses daqui, ó, e esses daqui, e bens comuns, que são adquiridos pelo casal. Observa que tem uma interseção aqui, tá? Bens comuns, são esses daqui, ó. Esses são os bens comuns. Ah, mas quais são os bens comuns? Eu vou te dizer quais são os bens comuns e quais são os bens particulares. Aqui, tu vais estabelecer o 1659 e o 1661.
Os bens comuns, ele vai trazer aqui para o artigo 1660. Aqui a mesma coisa. 1659, 1661. Esse daqui é o regime da comunhão parcial de bens. Então ele só herda se ele estiver sob o regime da comunhão parcial de bens e se eu tiver bens particulares, tá? Ah, mas o que são bens particulares? Aqueles bens que você tem antes de casar, tá? Que pode ser, tu tens um carro antes de casar, tu casas e durante o casamento tu queres vender esse carro ou comprar outra coisa. Tu subrogastes. Tá? Vamos supor que tu tenhas um carro que ele seja de 100 mil. E aí, durante o casamento tu vendas e tu compres um carro ou uma casa que seja 300 mil. Só que tu só acrescestes 200 mil, porque 100 mil vinha daqui. Então tu só vais mear, que só entra aqui, ó, 200 mil. 100 mil é daqui, que seriam bens particulares. Aí o que acontece? Quando eu tenho essa regra do 1829, ele vai dizer que o descendente ele concorre com o cônjuge se eu tiver bens particulares. Aí depois eu vou colocar o ascendente concorrendo com o cônjuge em qualquer regime e vou colocar aí os colaterais. Não, ainda não os colaterais. Os colaterais, eles vão vir depois do cônjuge. O que é diferente aqui, ó, no 1790. Por quê? Porque eu tenho os descendentes que seriam exclusivos, que seriam descendentes do morto e do companheiro, que nesse caso eles vão concorrer e essa concorrência deles aqui vai ser naquela situação de que dá total igualdade. Tá? Agora, eu tenho os descendentes que são exclusivos do morto, e aí o companheiro recebe a metade, e eu tenho os outros parentes. E nesses outros parentes aqui, o que ele vai trazer para mim? Os outros parentes vão vir os ascendentes, os colaterais. Nesse julgamento de repercussão geral, o que ele estabeleceu para mim? Ora, eu não vou mais concorrer com o companheiro, tá? Nessa situação aí. Por quê? Porque é inconstitucional tu concorreres nessa hipótese. Mas por que é inconstitucional? Porque o cônjuge, ele não concorre dessa forma. Então, se ele não concorre dessa forma, eu não posso aí trazer para que ele venha a estabelecer essa situação, tá? Então fica bem claro quando tu observas que doutrinadores de grande efeito para nós,
eles começaram a discutir o que seria essa hipótese da retirada do que seria essa inconstitucionalidade que estaria constante no 1790. Essa inconstitucionalidade que se observa no 1790, ela foi solucionada no dia 9 de maio de 2017, onde eu tive um julgamento de repercussão geral. Nesse julgamento aí de repercussão geral, o Supremo, ele estabeleceu pela inconstitucionalidade do artigo 1790. E aí, tu me perguntas, mas então, eu que tenho um companheiro, eu que tenho uma companheira, eu vou estar aí regido pelo... A minha irmã tá me mandando um beijo, linda. Obrigada, minha irmã. Eu vou estar regida aí pelo Código Civil, ou eu vou estar aí voltada, destinada a ser apreciado pelo julgamento de repercussão geral. Esse julgado de repercussão geral, ele já está sendo adotado. Em todos os julgados que tu puderes observar desde 2017, ele já traz o que seria essa visão. Essa visão aí do Supremo, ela só não garante aqueles que já foram julgados lá atrás. Mas se, por exemplo, tu morreres hoje, o teu companheiro, ele já recebe de acordo com a inconstitucionalidade do 1790. Por quê? Ele vai estabelecer igual como ele estabelece para mim no Código Civil. Tu pegas o 1725, tá? Do Código Civil, e tu analisas. Lá vem me dizendo que se tu não estabelecestes o regime, o que seria da comunhão parcial, para a relação entre ti e o teu companheiro, tu não estabeleceste nenhum outro regime, a regra é da comunhão parcial. Tá lá no 1790. Porém, se tu fizestes um contrato escrito, esse contrato escrito, ele tem que ser anterior à união estável. E tu tens que ir lá no cartório, levar esse contrato para que ele seja feito através de um escrito que seja público. E aí o nome escritura pública. Essa escritura pública, ela vai te garantir que tu possas escolher o regime de bens que tu queiras para a tua união estável. Eu não quero que a minha união estável ela seja pela comunhão parcial de bens. Ok, tu vais ter que fazer aquele contrato. Mas eu quero que seja pela comunhão parcial de bens. Então, tu não precisas fazer esse escrito público. Tu não precisas. Vai ser. Se tu não optares por regime diverso, a regra legal, desde a lei do divórcio, que é a 6.515 de 77, ela é a comunhão parcial de bens. Se tu casastes anteriormente à lei do divórcio, aí a regra legal é a da comunhão universal. Mas se tu casastes depois, é a comunhão parcial que é a regra legal.
Então, a regra legal é que vai determinar o que seria a tua sucessão. Por quê? Porque ele vai estabelecer o seguinte para mim. Ah, bem, eu sou casada ou estou vivendo em união estável e eu não estime que então vai vigorar comunhão parcial, tá? O que acontece? Morri, tenho um companheiro. Primeira coisa que ele vai olhar é se eu tenho bens particulares, tá? Se eu tenho bens particulares, se eu tenho bens comuns. Se eu tiver descendentes. Porque se eu não tiver descendentes, tanto faz o regime de bens para mim, tá? Por quê? Porque os pais, que são os ascendentes, vão concorrer com o teu companheiro em qualquer situação. Em qualquer situação, como assim? Qualquer que seja o teu regime de bens. Os teus ascendentes. Ah, mas e se eu não tiver pais vivos? Só tiver avós. E aí tu podes ter 4 avós. Certo? Nesse caso, vai ser 50% para o teu companheiro, 50% vão ser para os teus ascendentes, os teus avós. 25% para os teus avós paternos. 25% para os teus avós maternos. Ah, mas eu tenho os meus pais. Então, tu contas. Eu tenho cônjuge, eu tenho pai e eu tenho mãe. Ah, eu tenho companheiro, tenho pai e tenho mãe. São 3 aqui. A herança da qual eu te falo é uma herança, uma. Então, quanto é que cada um vai receber? Uma herança, uma, para 3 herdeiros. Uma herança para 3 herdeiros. Isso quer dizer que cada um vai receber 1/3 da minha herança. E isso se eu não tiver filhos. Mas e se eu tiver filhos? Aí, se eu tiver filhos, não vai ficar nessa situação. Por quê? Se eu tiver filhos, os meus filhos, eles vão entrar dependendo do regime de bens. Como assim dependendo do regime de bens? Se eu estiver na comunhão universal, porque eu sou casada com meu marido na comunhão universal, tenho um filho, tá? Aí vamos supor que eu morra. O que vai acontecer? O meu filho vai concorrer Boa noite, o Herman, querido, meu amigo de infância, tá aqui. Agradeço muito a participação, Herman, Priscila, Patrick e outras pessoas. Olha, então o que vai acontecer? Se eu tô no regime da comunhão parcial de bens, o que eu vou analisar é essa situação aqui, olha. Tá? Essa aqui. Nessa situação aqui, e isso daqui é a regra que nós estamos utilizando desde o dia 9/5/2017.
para os companheiros também, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Aqui, essa parte aqui, são os bens particulares do morto. Essa daqui são os bens comuns, tá? O companheiro ou o cônjuge, eles vão disputar essa parte que seriam dos bens particulares. Por quê? Porque o 1571, ele vai determinar para mim que eu dissolvo o casamento pela morte, pela anulação ou nulidade, pela separação judicial e pelo divórcio. A doutrina tem trazido para mim a ideia sobre a inconstitucionalidade. Por quê? Porque eu tive a emenda 66 de 2010, que essa emenda 66 de 2010, ela estabeleceu a retirada da separação judicial do parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o 1571 e esse casamento foi dissolvido pela morte. Então, se ele é dissolvido pela morte, eu pego aqui essa parte que é comum e jogo para cá, tá? Essa parte que é comum eu jogo para cá. Nessa parte aqui, ó, que é comum e que eu vou jogar para cá, metade vai ser do cônjuge sobrevivente, metade vai ser dos descendentes. Mas o cônjuge, ele não entra aqui nessa parte com descendente, não vai entrar. Por que ele não vai entrar nessa parte aqui que é do descendente? Porque senão ele vai dividir uma parte que é do cônjuge morto. E o cônjuge vivo, ele não pode receber mais do que o cônjuge morto. Eles têm que receber igual. Aí, é por essa razão que ele vai estabelecer que se eu tiver aí outro regime que não seja a comunhão parcial com bens particulares, que não tem como tu estabeleceres aí o que seria o que seria aí a questão do regime de bens. Porque é indiferente. Se eu tiver a comunhão universal de bens, como é que vai ficar a comunhão universal de bens? Se tu observares a comunhão universal de bens, ele vai trazer o seguinte: eu tenho aqui a comunhão universal de bens. Essa aqui, essa bolinha aqui, é a comunhão universal de bens. Nessa bolinha aqui eu venho e divido no meio. Marido e mulher. Não ficou igual aqui aos bens comuns? Ficou. Porque aqui na comunhão universal eu só tenho bens comuns. Não tenho bens particulares. O que vai acontecer? Metade é do marido, metade seria dos descendentes. Agora, o que muda é aqui. Porque se eu tiver bens particulares, esses bens particulares, eles vão trazer para mim o que seria essa
análise, onde os bens particulares aqui vão ser, aí nesse caso, o descendente ele vai concorrer com o cônjuge. Quando ele diz concorrer, ele dá uma ideia que seria na mesma proporção, mas não estabelece ao pé da letra. Porque essa regra só vai valer se eu tiver até 4 descendentes. Se eu tiver mais do que 4 descendentes, não vai valer essa regra aqui. Por quê? Porque eu vou ter que fazer uma reserva de 1/4 para o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Ah, é? É, mas essa parte aí, ela traz um pouco de confusão. Por quê? Vou te explicar. Eu tenho um julgado de repercussão geral, tá? Do Supremo. Esse julgado de repercussão geral, tá? Ele traz para mim a análise da inconstitucionalidade, que seria desse artigo 1790. Mas para o teu pai é periquitante essa história. Mas aí o que acontece? Quando tu tens o que seria essa análise do que sobra em relação ao cônjuge sobrevivente, ela só vale se essa reserva, ela só vale se o cônjuge ela for, eu não sei inverter, Mariana, não sei. Olá, Irlan, Aline, prazer, professora Magda, muito prazer. Essa análise, ela só vai valer se o cônjuge ele for ascendente, o cônjuge sobrevivente for ascendente dos descendentes que esse cônjuge ele concorrer. Porque se ele não for ascendente dos descendentes que ele concorrer, aí vai ser de igual. Da mesma forma, se eu tiver filhos do casamento e filhos anteriores ao casamento ou à união estável, aí nesse caso eu vou aplicar a regra que seria da isonomia. Aí eu esqueço de separar 1/4 que seria pertencente ao cônjuge ou companheiro e eu vou estabelecer por cabeça. E se eu tenho 4 filhos e um cônjuge, eu vou contar aí, olha, 5 herdeiros. Desses 5 herdeiros, lembra que eu tenho uma herança para 5 herdeiros. Uma herança para 5 herdeiros, isso implica dizer que eu tenho 1/5 para cada um. Então a cota parte deles seria 1/5. Cada um vai receber 1/5, porque o cônjuge ele não é ascendente dos descendentes que ele concorrer. Abel, Giovana, que prazer. A Kali, prazer. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, inclusive essa polêmica o Abel trouxe no TCC dele, porque é uma polêmica. Vê bem, essa inconstitucionalidade do 1790, o 1790 ainda está no código, mas eu não estou trabalhando mais o 1790, mas ele está lá no código. Observa que ainda tenho outros pontos a discutir, que é em relação
ao direito real de habitação. Por quê? Porque não foi feito a analogia para o companheiro. Observa que em relação a essa questão, ele não buscou a equiparação em relação aos herdeiros necessários. Não, ele não trouxe isso. Ele só se reservou a discutir que o 1790 ele era inconstitucional, mas ele não estabeleceu e discutiu os reflexos em outros artigos. E aí muitos doutrinadores, eles tendem a discutir essa questão, onde tu observas que ele vai trazer para mim em relação ao que seria a questão do direito de habitação, a questão que seria em relação à situação de herdeiro necessário, porque ele quer ser equiparado ao herdeiro necessário, a questão que seria relacionada até quando ele pode ser considerado companheiro, porque o cônjuge, ele diz que para que ele seja considerado cônjuge, ele não pode estar separado de fato ou judicialmente há mais de 2 anos. Então, o que que acontece? Todos esses pedaços assim, ou melhor, essa pulverização que o código ele traz, ela não foi discutida. Ele discutiu 1790. Agora, voltando para a questão que nós estávamos aqui trabalhando, que depois eu vou colocar lá à disposição de vocês, e que nós podemos bater no nosso próximo encontro essas questões. Eu vou deixar para vocês, e aí são questões de concurso, e olha, eu vou deixar o nome lá para vocês. Agora, não se enganem, porque não adianta nada tu vires para cá e tu teres resolvido todas as questões sem que tu tenhas resolvido realmente, que tu tenhas ido atrás do concurso para que tu possas ver o gabarito da questão. Não vale nada. Então tu tens que ter um compromisso de tentar buscar no código e estudar, tá? Tu tens que ter aquela ideia quando tu acordas todos os dias de que tu és uma pessoa, tu não és um número. E tu tens que lutar para que teu nome ele te preceda, tá? É muito difícil, e observa, se tu estás, por exemplo, na faculdade e que tu só sabes colar, colar. Os teus colegas depois, quando saírem da faculdade, e aí se tu tiveres advogando e aquele CDF lá, ele também esteja advogando, ele vai procurar o CDF, porque ele sabe que o CDF estudou. Então, tu tens que fazer a diferença enquanto tu podes. Tu estás sozinho, tu podes colar. Mas e daí? Tu tens que pensar que o que tu estás fazendo agora é por ti, não é por ninguém, não. Tu tens que correr atrás. Então, aqui essa questão, voltando, ele diz o seguinte, tá? A banca é a Quadrix,
do Conselho Regional de Odontologia do Acre, a 2019, é para assistente jurídico. Aqui ele vai estabelecer o seguinte para nós: o Supremo Tribunal Federal fixou em repercussão geral o entendimento de que é inconstitucional desequiparar para fins sucessórios os cônjuges e os companheiros. Aí eu pergunto para vocês, tá certo ou tá errado? Vou ler mais uma vez. O Supremo Tribunal Federal fixou em repercussão geral o entendimento de que é inconstitucional equiparar para fins sucessórios os cônjuges e os companheiros. E aí? Verdadeiro, na verdade não é verdadeiro, é certo ou errado? Certo ou errado? Olha, meu irmão acabou de entrar. Obrigada, querida, por você estar aqui. E aí, certo ou errado? Tá certo, porque realmente o que ele vai trazer para mim aqui, e aí mais uma vez eu estabeleço a análise, ele diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal fixou em repercussão geral o entendimento de que é inconstitucional desequiparar para fins sucessórios os cônjuges e os companheiros. Ele coloca para mim que é inconstitucional desequiparar. A equiparação, ela é constitucional. Tá? A desequiparação, que é da forma como é vista o 1790 e o 1929, é que é inconstitucional. Então, ele coloca a inconstitucionalidade como sendo aí a questão que viria a analisar, certo? Então, tu observas o seguinte: a Quadrimix, ela colocou essa questão aí para ser analisada, tá? Me diz aí, tá certo ou tá errado? Lembra que eles não estão equiparados. E aí? Abel? Já?
Tá certo, isso, Abel, perfeito. Ah, isso mesmo, exato. A questão, ela tá certa. Foi como aqui nós estávamos discutindo, tá? A desequiparação, ela é inconstitucional. Para que eu possa tornar constitucional a sucessão do cônjuge, do companheiro, eu tenho que equiparar ao do cônjuge. Então, nesse caso, o que que acontece? Se eu equiparo a sucessão do cônjuge, do companheiro ao cônjuge, eu transformo aquela situação anterior em constitucional, tá? Então, nesse caso, ela é constitucional quando eu equiparo e ela é inconstitucional quando desequiparada. Então, tá certa a questão. Tu vê que é uma banca agora de 2019, mas já vieram algumas bancas recentes que vieram estabelecendo em relação à questão que seria em relação à sucessão e à família, e inclusive dentro dessas discussões vieram em relação ao um concurso que teve recente também, que ele vai estabelecer para essa concorrência aí do cônjuge. E eu também tenho aqui o concurso que ele vai estabelecer em relação ao concurso do Ministério Público, por exemplo, do Ceará agora, que ele trouxe a novidade aqui em relação à questão da idade núbio, tá? Que ele vai estabelecer pelo que foi estabelecido numa recente legislação, em que ele vai estabelecer aqui para mim, deixa eu pegar aqui a questão para nós podermos ver que nessa questão aqui, em relação à idade núbio, ele vai só um minuto que eu vou pegar aqui. É do Ministério Público do Estado do Ceará, promotor de justiça de entrância inicial, a questão é da CESP, tá? E nós tivemos aqui o que seria em relação a essa questão, a questão da impossibilidade de eu atribuir o que seria o casamento entre menores de 16 anos, que é outra discussão que é trazida, onde ele estabelece que agora não pode mais haver o casamento entre menores de 16 anos, porque a idade núbio é 16 anos, então eu não posso mais casar com menos de 16 anos, muito embora ele vai estabelecer para mim o que seria, se tu puderes observar o 1520 do Código Civil, ele trouxe uma nova redação a partir da lei que é a 13.811,
de 2019, uma lei muito recente, onde a redação atual do 1520, ela fica que não será permitido em qualquer caso o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observado o disposto no 1517. E o que diz o 1517? Que a idade núbil é, no caso, há 16 anos, e que para a pessoa ela casar com 16 anos, ela tem que estar aí autorizada pelo pai e pela mãe, para que ela possa casar. Divergindo qualquer deles em relação a esse casamento, aí eu vou buscar o que seria uma autorização judicial, que é justamente para possibilitar que esse casamento ele venha a ocorrer. Então, outra questão que caiu bem recente foi essa, e que é uma questão super fácil, muito embora muitas pessoas ainda estudem com o código anterior a essa lei, e aí o código está desatualizado e tu vais ver que lá ele vai permitir o casamento de pessoas com menos do que 16 anos, que seria para evitar o que seria a imposição de uma pena criminal e, como ele coloca aqui, excepcionalmente será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil, para evitar a imposição ou cumprimento de pena criminal, e aí ou em caso de gravidez. Então, ou evita aí a imposição, que seria de uma pena criminal, ou no caso da menina, ela está grávida, que nesse caso ela vai casar justamente porque a menina está grávida. E essa questão que veio nesse concurso é uma questão super fácil, e que basta tu memorizares aí o que seria essa possibilidade, que tu fazes essa questão com a maior tranquilidade. Uma questão fácil e que de um concurso bem disputado, e que se tu tiveres uma certa preparação, e aí inclusive vou te mostrar que eu tive em 2019, no início de 2019, que caiu assim numa sequência em bancas diferentes o que seria a análise do 1521, e foram bancas diferentes numa sequência. Inclusive, se tu tivesses estudado o que seriam essas questões, como eu sempre te digo, se tu quiseres o exercício o tempo todo, tá exercitando a tua mente, tu resolves a prova com a maior tranquilidade. E não te engana que direito ele tá vindo em todos os concursos. Não te engana de porque não tem nada a ver com o concurso que eu quero, mas tá vindo, e é importante tu teres uma base. Então observa que aqui eu tenho a questão do Ministério Público do Ceará, promotor de justiça de entrância inicial, é da CESP 2020, foi de janeiro, essa prova aconteceu em janeiro, e ela diz o seguinte: de acordo com o Código Civil, o casamento de quem ainda não atingiu 16 anos de idade é, letra A, proibido em qualquer hipótese. Letra B, permitido de forma excepcional, somente para
a